ESG, sigla em inglês para as melhores práticas ambientais, sociais e de governança. Esse tema não saiu da boca do mercado financeiro nos últimos tempos e é sobre ele que eu conversei com o Daniel Celano, diretor-presidente da Schroders Brasil, e com a Emily Levey, que é gestora da Nordea Asset Management. Afinal, do que se trata esse assunto, por que ele ganhou tanta relevância e qual a relação com os seus investimentos? Fique ligado aí na nossa conversa e você vai entender melhor. A ESG refere-se a fatores do meio ambiente, governança corporativa e impacto social. É um conceito utilizado para acessar e avaliar certos aspectos não financeiros de uma empresa. Isto pode incluir como uma empresa está mitigando seu impacto ambiental, direitos trabalhistas e qual é o nível de governança corporativa. E para nós é crítico integrar esses fatores ESG em nosso processo de investimento para entender de uma maneira compreensiva quais são os riscos e oportunidades que podem influenciar o valor de uma empresa. Além disso, acreditamos também que empresas com perfis positivos de ESG, eles são melhores investimentos no longo prazo. Para facilitar este análise mais amplo de uma empresa, nós temos na Nordea uma equipe de investimento responsável dedicado a essa investigação ESG, que também ha desenvolvido um sistema interno de pontuação proprietária que nos ajuda muito em precificar estes riscos. Para a Schroders, o que a gente enxerga como ESG tem dois grandes vetores. O primeiro vetor eu vou buscar empresas que têm modelos de negócio, né, geração de caixa e lucros sustentáveis. Ou seja, se eu identifico uma empresa que tem uma má prática sob o ponto de vista de pagamento dos seus funcionários, né, dos seus colaboradores, que é uma empresa que trata mal seus fornecedores, que tem mau cuidado com os dados dos clientes e coisas dessa natureza, elas muito provavelmente vão estar muito mais sujeitas a choques, a erros, né? Assim, aí você tem problemas de imagem que acontecem se os dados dos clientes são vazados, quando você tem um problema ambiental e por aí vai. Então, a gente enxerga que no longo prazo, achar essas empresas que olham não só o curto prazo, sob o ponto de vista do acionista, mas olham também toda a cadeia de valor, o cliente, o fornecedor, os reguladores e tudo mais, porque acaba acontecendo o seguinte: você tem uma leniência em determinado momento, e aí vem uma nova regulação e muda o que estava sendo feito. Então, a gente identificar essas empresas, elas tendem a ser mais resilientes, né? Num mundo mais difícil, essa resiliência é muito importante com resultados a longo prazo. O segundo vetor tem a ver com mitigação de risco de cauda, né? O risco de cauda, né, que a gente chama de tail risk, ele é basicamente um evento que tem uma probabilidade baixa de ocorrer, mas quando ele ocorre, ele pode ser muito forte, né, muito ruim. Então, isso pode acontecer desde uma questão de impacto ambiental até desde você ter um acidente de trabalho, um acidente de eventualmente um problema de contaminação nos alimentos, que uma empresa que vende alimentos. Então, isso acaba com a marca da empresa, isso destrói valor para o acionista, para a sociedade, para todo mundo. Então, as empresas que tratam isso com mais disciplina, com mais governança, a gente acaba dizendo que a governança é a mãe dos outros dois, né? Do social e do environment. Sem a governança, você não consegue implementar isso direito. Você também pode reduzir o custo de capital da empresa. Então, ao reduzir o custo de capital da empresa, trazendo em miúdos para o investidor, você tem uma empresa que tem menos risco embutido nela. Ou seja, então, a empresa tende a se financiar mais fácil, a empresa tende a ter acesso a linhas de financiamento melhores, o risco embutido na empresa tende a ser menor. Então, quando você olha isso no longo prazo, eu acho que tem muito a ganhar. É possível que a pandemia, né, ha aumentado o foco em algumas áreas de ESG, por exemplo, o impacto ambiental positivo devido a menos tráfego aéreo e tráfego de automóveis, etc. Mas eu acredito que ao longo da última década ha ficado mais claro que existem que chamamos negative externalities, ou externalidades negativas causadas por atividades corporativas em muitas indústrias que não têm sido corretamente contabilizados ou precificados pelo mercado.
E esses fatores, eles começaram a impactar a vida diária de mais e mais pessoas. Câmbio climático seria um exemplo muito óbvio disso, todos estamos sentindo o impacto disso. Então, eu acho que pessoas estão finalmente realizando que temos que pensar de uma maneira diferente sobre esses riscos, temos que dar eles um preço de valor no mercado e não podemos mais ignorá-los. E quando estamos pensando de investimento de largo prazo, são riscos que a gente tem que tomar em conta em nossos modelos financeiros e também quando pensamos sobre que tipo de carteira que queremos ter para os próximos 3, 5, 10 anos. Talvez no Brasil, sim, isso tenha tomado uma proporção maior, mas lá fora, se você pegar um estudo que a gente fez agora, até que, né, foi soltado pela Global Sustainable Investment Alliance, 36% dos investimentos no mundo tem alguma coisa sustentável, né? A gente acaba, dentro da empresa, a gente olha basicamente investimentos sustentáveis que tem 3 tipos, né? O filtro, que você exclui determinados setores da economia, os integrados, onde você tem essa análise ESG como mais uma lente, ou seja, a gente chama que o Asset Management 1.0 era basicamente dar retorno, né? O 2.0 era quanto que você está correndo de risco para esse retorno que você quer gerar. E o 3.0 você tem que colocar o ESG como um outro fator de análise. E no Brasil você tem perto de 1% disso, assim, pela indústria inteira de fundos. Então, ainda é muito baixo no Brasil, mas lá fora não é tão baixo. Se você pegar a quantidade de, vamos dizer assim, que a gente chama de RFP, né, de quando você uma asset management é chamado para participar de um processo de investimento que ele eventualmente vem ganhar um mandato, a quantidade de perguntas e interesse sobre isso nos últimos 5 anos, assim, mais do que triplicou, né? Agora, o que está intrinsecamente ligado a isso? Acho que tem 2 coisas que também estão ligadas a isso. Acho que tem uma situação que, assim, o ser humano é um ser de percepção, né? Você pega para a criança, não bota dedo na tomada. Enquanto não toma um choque, não aprende que aquilo ali machuca, né? Então, eu acho que é um pouco isso. Tem uma questão percepção e tem uma questão realidade. A percepção é que ela aumentou. Por que ela aumentou? Em momentos de crise, né, como aconteceu em 2008, né, e como aconteceu agora na Covid, o que você acaba vendo? Você acaba vendo que os investidores, de uma maneira geral, se comportam buscando a qualidade, né, o que a gente chama de flight to quality. No momento de risco, eu quero ir para onde tem qualidade, onde eu estou mais seguro, né? E as empresas que fazem o ESG com mais disciplina, cuidado e há mais tempo, têm uma expertise, elas tendem a se beneficiar disso, né? E aí, quando elas se beneficiam disso, as pessoas enxergam que está performando bem, que o fundo rende, né? Então, você junta essa percepção de risco que ficou mais evidente num momento como esse, com o resultado que isso traz, né? Quando esses movimentos acontecem. A pessoa física deveria procurar os gestores que têm expertise nisso para começar a entender um pouco melhor antes de sair se aventurando. Eu acho que esse é um grande ponto. E esse tem absolutamente a ver com o que a gente também colocou na pesquisa, o seguinte: o investidor, né, a pessoa física ou institucional, que se declara expert, né, o cara fala assim, como é que é o teu nível de conhecimento de investimentos? É alto, é baixo, é iniciante, enfim. Aqueles que se declaram como experts, eles têm até 30% pelo menos dos seus investimentos em investimentos que são sustentáveis, né? Então, aqueles que se consideram iniciantes não tem 8. Né? Então, o que isso acaba gerando aqui na minha cabeça? Gera o seguinte: a pessoa que não entende o ambiente e a complexidade que ela não consegue mensurar os riscos e quanto ela tem que aprender, né? A gente ouve isso desde criança, que quanto mais você aprende, mais você vê que não sabe nada. É a mesma coisa aqui, se aplica exatamente aqui. Então, acho que o primeiro ponto são as pessoas buscarem os gestores que têm expertise e credenciais para isso, para que elas entendam mais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, acho que tem a ver, já trazendo para uma realidade mais no dia a dia, é aquela questão que se refere a como é que você vai quantificar isso, né? Então, hoje, a empresa tem mais de 10 sistemas proprietários. E o que a gente faz que é diferente? Eu consigo ter uma presença global onde eu consigo botar os dados no denominador comum. Então, eu pego uma empresa do mesmo setor na Índia, na China e no Brasil e comparo. Então, eu consigo colocar o seguinte: por que o analista está dando uma nota tão melhor nessa empresa, tem exatamente as mesmas práticas na China, e no Brasil está dando outra?
tem algum viés aqui. As pessoas não existe ser humano sem viés, ele sempre tem algum viés. Então a gente consegue colocar, não, peraí, teu scoring está dando 5 e do cara está dando 4, tem alguma coisa errada. Então, o que a pessoa precisa começar a enxergar? Primeiro, o que são os caras que têm expertise, como eu falei. Segundo, o que ela vai quantificar quando ela começar a olhar. Existe um esforço, eu acho, muito grande para padronizar mais do esforço e análise sobre ESG. Nós estamos aqui baseados em Europa, eu acho que a Europa é um líder nesse transformação. Quando nós estamos falando de ESG, eu acho que a coisa mais importante é a transparência. Uma parte importante de nossas interações e engajamentos com empresas tratam-se de ajudar empresas a entender quão importante é reportagem padronizado, estandarizado e coerente sobre esses fatores não financeiros. Então, nós temos, por exemplo, trabalhado bastante em encorajar nossos investimentos em adotar os estándares do Task Force on Climate Development, o TCFD. É uma estrutura padronizada para divulgações climáticas financeiras. Mas a outra parte é que eu diria que nós somos investidores ativos e a avaliação de uma empresa sempre envolve subjetividade. Não podemos esquecer que este análise é fundamental, mesmo como nós analisamos outras partes de um investimento. Então, não podemos definir um par de regras e pensar que resolvemos o problema de ESG. Para nós, essa avaliação... a avaliação de uma empresa toma muito tempo e ele envolve juntando informações quantitativas e qualitativas fundamentais, incluindo a parte ESG, para fazer uma avaliação holística de uma empresa. Eu não acho que existe shortcuts neste negócio e por isso que nós temos muita convicção sobre investimento da forma ativa versus investimentos passivos. Acho que sim, meu. Acho que, assim, vamos pensar no seguinte: tudo que você não consegue quantificar, você não consegue gerenciar, né? Então, vai desde o ponto de você fazer uma boa análise, que aí você fala assim, tem padronização? Bom, acho que tem algumas questões que você tem que criar guidelines. Então, assim, você não pode dizer que um fundo que você diz que é ESG porque você filtra determinados setores é igual a um fundo que é 100% sustentável do outro lado, né? Você tem que conseguir, pelo menos, colocar essas coisas em caixinhas separadas. Não significa que os gestores, sendo ativos, eles vão fazer a mesma coisa, né? Assim, agora, por um lado, enquanto a gente não consegue transformar essas questões de forma quantificável em dollar terms, né, em reais, enfim, o gestor, que é o cara que trabalha para decidir compra, vende, está no preço, não está no preço, não consegue entender a história, tá? Para o gestor conseguir entender a história, você tem que colocar o diálogo naquilo que ele entende, que é risco, retorno, custo de capital, fluxo de caixa, senão o cara simplesmente parece um conceito abstrato, como você falou. Então, assim, dependendo da maneira como você olha, gera retorno, sim. Então, a gente é muito defensor também, seja na parte de renda fixa, quanto na parte de renda variável, né, em ações, que você precisa ser um gestor ativo olhando para o futuro, ou seja, você tem uma série de provedores que dão notas a ESG, que a grande maioria, não posso generalizar, que toda vez que a gente generaliza a gente comete algum erro, ele traz uma foto ou um passado daquela empresa. O que a gente percebe é como é que eu faço aquela empresa sair de onde ela está para ir para onde ela vai. Então, a gente tem alguns exemplos onde não só o nosso engagement, né, o nosso relacionamento com a empresa, ele precisa ser registrado, logado num sistema, não é planilhinha, entendeu? A gente, quando eu falo que eu tenho 10 sistemas proprietários, são sistemas, as perguntas são tabuladas, o analista tem que responder, ele vai comparar um com o outro e vai ter o time de 22 pessoas de SD falando, você responder isso aqui não está suficiente, está vago e por aí vai. Então, você tenta tabular para tentar medir, e aí quantificando você vai conseguir gerenciar. Então,
quando você começa a olhar essas coisas, olhando para o futuro, que é onde a empresa estará daqui a 2 anos, que eu acho que é o mais importante, aquelas que têm potencial, você vai olhar como é que está o board, você está aumentando a diversificação, você treina seus funcionários, como é que você, assim, em relação ao acidente de trabalho, como é que é você em relação à média da indústria? A gente sempre tenta olhar o ESG também por setor, tá? Não adianta eu comparar uma empresa mineração com uma empresa de tecnologia, são coisas diferentes. Eu estou comparando banana com laranja, eu não vou chegar a lugar nenhum, né? Então, quando você olha a gestão ativa para esses fundos, eles têm, às vezes, você pegar os líderes em ESG, sem olhar o passivo, né? Que você pega assim, índice ESG passivo, tende a performar pior do que o índice normal de mercado. Agora, a gente tem alguns exemplos onde vamos pegar assim, o top 5, top 10 da indústria de ESG global gera retorno acima da média, sim. Eu acho que, como o Daniel respondeu, faz muito sentido, a gente faz muita a mesma coisa, depende muito da indústria, da empresa. Nós temos, por exemplo, na carteira uma empresa de mineração que se chama Antofagasta, que é uma empresa de mineração de cobre no Chile, principalmente. Nessa empresa, nesse exemplo, a gente foca muito na utilização de água e de energia no processamento da extração do cobre. A gente olha também muito na seguridade das trabalhistas e dos labor rights que eles têm e como a empresa se comporta em relação a outras empresas mineiras, mas também no Chile, mas também global. Então, essas são as áreas onde a gente foca muito. Transparência é muito importante aqui. Não somente transparência dos dados para investidores, mas também na situação ideal, e onde uma das razões que a gente acha que a Antofagasta é líder aqui, a gente teria esses tipos de dados que seriam KPIs com a management. E no caso de Antofagasta, eles são. Então, uma parte da remuneração da gestão da empresa está atrelado a uma melhora nesses fatores. Isso é uma alinhação de incentivos que a gente busca, nós achamos que é muito bom. E não significa para nós que a empresa está pensando no longo prazo. Então, eu diria que também eu concordo, depende muito da indústria. Nós buscamos transparência acima de muito, porque isso nos ajuda na quantificação e no segmento do desenvolvimento desses riscos de uma empresa. Em termos da qualidade de empresas e o nível de transparência, eu diria que, na minha avaliação, Brasil está acima da média. Quando comparamos, por exemplo, com o mercado como China e Rússia, não significa que não há variação muito alta nesse médio, mas eu diria que sim, acho que existem empresas brasileiras que lidam muito bem com os riscos que eles enfrentam no dia a dia do seu negócio. Em termos da indústria de gestão de recursos que incorpora ESG, eu diria que essa indústria está na sua infância. É só, como você mencionou, no último ano que a gente... eu lembro vindo ao Brasil 3 ou 4 anos atrás, fazendo marketing, e ninguém queria ouvir sobre a integração de ESG em nosso fundo, e agora é a única coisa que eles querem falar. Então, tem mudado muito, eu acho que isso é muito, muito positivo, mas estamos na infância dessa adotação na indústria de gestão de recursos no Brasil. Quando você pega o índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, ele é muito ligado ao setor de materiais e commodities. Então, quando você olha esse índice, né, num custo ESG, né, quando você pensa assim, que as empresas geram benefícios e custos para a sociedade, tá? A gente vê que hoje o Ibovespa, a gente tem uma ferramenta que calcula isso, olhando uma série de data points e bases de dados que a gente compra,
assim, bom, o Ibovespa ele custa mais hoje do que não, por conta da própria composição setorial do índice, né? Agora, quando você enxerga as empresas, a gente tem essas situações. O cara não reporta nada, né? Então ele não divulga nada. A gente simplesmente ou não compra, ou compra muito menos, enfim. Então ele acaba que hoje é tão importante não só penalizar, né, quem não está fazendo um bom trabalho ou não divulga determinadas questões e não tem a transparência, né, como a Amy falou, é você conseguir dizer para o cara, ó, se você tivesse isso, teria mais da tua ação ou teria mais da sua dívida, enfim, por aí vai. Então, quando você olha hoje a questão da indústria brasileira, do seu ponto de vista de empresa, você tem algumas empresas, sim, como a Renner, que é um bom caso, a Natura é um bom caso, né? Onde o cara se preocupa, inclusive, com o fornecedor dele, como é que aquilo vai acontecer. A gente tem discutido até com grandes bancos hoje, né? Do seu ponto de vista, desde comprar um CDB de um banco na parte de crédito, dizer, olha, como é que você, o teu board, ele está olhando, realmente, ele é independente, ele olha os riscos do negócio, ou ele recebe um report do management, né? Quais são os procedimentos que você tem para garantir que não vai dar um problema? Como é que você dá esse crédito? Esse crédito tem alguma questão social também que você está fazendo para fazer o positivo, né? Porque não é só evitar o ruim, mas como é que você incentiva o bom? Então, a gente tem alguns exemplos aí que a gente faz um engagement, seja do lado da empresa, na parte de dívida, né, na parte de renda fixa, como na parte de ações. Eu acho que tem meia dúzia ou uma dúzia, talvez, de gestores no Brasil, de novo, não querendo generalizar, que ou já fazem há algum tempo, ou começaram a fazer, mas tem estrutura, né, ou estão mais engajados no sentido de dedicar recursos, que assim, não é só dizer que eu faço, assim, não existe a possibilidade do cara ser 0 ESG hoje e ser 100% ESG amanhã. Essa possibilidade, ela não existe. É você dizer que o Pelé nasceu pronto. Isso não existe, ele nasceu bebê. Depois cresceu, treinou, ele não nasceu pronto. Não tem, assim, não é um ET que chegou aqui e fez. Então, isso não existe. No nosso caso, em geral, a gente acredita em fazer uma análise que se chama positivo, né? A gente não enfoca somente na parte de excursão, mas sim, no nosso fundo, nós temos identificado alguns setores onde nós achamos que não poderíamos encontrar empresas onde o custo-benefício ou o risk-reward seria suficiente para nós fazer um investimento. Então, as duas mais importantes seriam a exploração e produção de petróleo e também a produção de carvão, coal. Eu acho que é carvão em português. Essas são duas áreas onde a gente acha que, se forem precificados suficientemente o custo à sociedade da exploração e produção de petróleo, não existiria valor suficiente nos ativos para nós fazermos um caso de inversão ou de investimento de longo prazo. Então, nós vemos isso muito de uma forma quantitativa, em termos de excesso de retorno, e nós buscamos empresas que podem gerar um retorno acima do custo de capital no longo prazo. No caso de produção e exploração de petróleo, nós hemos determinado que, de fato, não é possível ver isso ao longo de um ciclo. Então, é um setor onde a gente não atue como investidor. Quando você faz gestão global, você pode decidir até não ter um setor, porque você tem quantas empresas, né? No Brasil, para Brasil, você tem 100 empresas. Então, dizer que você não vai comprar Petrobras no Brasil ou Vale do Rio Doce, dado o risco ativo, você está dizendo que você vai realmente descolar demais do índice. Então, eu acho que o primeiro ponto é assim, para quem eu estou fazendo gestão, qual é o objetivo dessa gestão que eu estou fazendo, tá certo? Né? Qual é o meu público, né? Estou fazendo. Então, eu vou pensar na seguinte situação. Se eu faço gestão de um produto ESG integrado, é diferente de eu fazer a gestão de um produto ESG, um produto sustentável. Então, quando eu vou pegar um produto 100% sustentável, a chance de eu ter uma empresa de petróleo é muito baixa. Mas quando eu vou ter um produto que é ESG integrado, e eu tenho um benchmark, eu tenho que saber o seguinte, qual é o best in class naquele setor. E outra coisa, é enxergar para quem eu estou fazendo a gestão. Então, se o cliente quer que eu bata o IBX, ele quer que eu tenha mais ou menos Petrobras em função daquilo que eu acredito na governança, nos custos e tudo mais, que é um ponto do que a gente está imaginando. Então, esse é o primeiro vetor, né?
Ter ou não ter depende para quem você está fazendo gestão, qual é o teu benchmark, e se você está falando de um produto que é 100% sustentável ou um produto que é integrado. E aí isso vai ter cores diferentes, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, quando você pensa, tem empresas que a gente simplesmente não compra? Tem. Tem a ver com o setor? Não. Tem a ver com a governança. Lembra que eu falei que a governança para a gente é a mãe das outras duas? Se a governança é ruim, se a governança é fraca, a gente não confia no management, é excluído e ponto. Tá? E aí não tem a ver se é do setor A, B, C ou D, tem a ver se, obviamente, se o setor A, B, C ou D vai fazer a materialidade daquele negócio ser pior ou melhor. Tá? Você ter ou não ter uma empresa que tem, né, mais 10% do índice ou não tem, ou uma empresa que tem mais potencial de apreciação ou não, ou se trabalha no setor de mineração, carne, tecnologia, né, proteína, faz diferença. Mas a governança para a gente vai ser aonde começa ali assim, eu não confio no management, os caras não têm uma governança boa, eu não tenho muita base ali para conseguir fazer o ESG nem do cara melhorar, tá? Então, esse tipo de empresa normalmente a gente não tem. E o terceiro ponto, em relação a como é que a gente enxerga, né, essa questão toda de integrar, de excluir, o que a gente olha, eu acho que tem a ver também, de certa maneira, com a gente buscar as empresas que podem ser catalisadores da mudança. O que eu quero dizer com isso? Se você simplesmente excluir os caras, quem é o cara que vai ter grana para investir em energia renovável? Né? Será que não é a empresa incumbent que vai pegar e falar assim, olha, eu estou sendo cobrada para ter uma outra linha de negócio aqui e investir em energia renovável, em vez de ter 100% da energia fóssil? Se a gente enxergar isso, a gente vai ser parceiro dessa empresa para ela conseguir chegar nesse outro lado e mudar isso. Porque se você afundar a empresa, você não vai ter esse deep pockets, né, essa grana para poder investir. Então, a gente é muito ligado nisso. Assim, qual é o futuro dessa empresa e se ela pode ser um agente da mudança se for incentivada da maneira correta.